Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Tô vendo aqui que algumas pessoas já entraram. Boa noite aí pro Hamilton, Terezinha, a Conceição, a Helena. A Helena tá aqui com a gente desde segunda, né, Helena? Nas nossas aulas. A Tainara, a Elisiane, boa noite. Solano, Ricardo, Jander, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí na noite de hoje? Animados aí com o recesso? Já fizeram aí as últimas audiências? Ou amanhã ainda tem pauta e sexta? Como é que estão aí os preparativos? Hoje eu estou de pauta aqui presencial, vim aqui encerrar os trabalhos do ano, graças a Deus, com muito sucesso, um ano adverso para todos nós, mas um ano de muito aprendizado, né, pessoal? O Hamilton está dizendo aqui que a audiência só em janeiro agora e depois das férias dos advogados, né? Vocês têm umas férias aí até o dia 20 de janeiro. Que coisa boa! Boa noite, Rilvia, seja bem-vinda! Tá chegando aqui mais gente. Boa noite, Mônica tá entrando aqui. Solano tá comentando, ainda tem muito trabalho, Solano, até sexta-feira. Eu sei que tem muita gente correndo aí para distribuir reclamação trabalhista. Boa noite, Tiago, já chegou por aqui. Pessoal, vamos correr, mas vamos também aproveitar aí o recesso, as férias, desacelerar um pouco. A gente passa o ano todo nessa rotina, que é uma rotina boa, trabalhar é bom, quem trabalha com o que gosta sempre é muito bom, é muito proveitoso. Então vamos aproveitar aí esses últimos dias antes do recesso para fazer aí as pendências, para, no caso, cumprir os prazos, né, Wilma? Ajuizar o que tiver que ajuizar, para a gente também poder curtir um pouquinho aí. Semana que vem é Natal, é Ano Novo, é justo que todos nós desaceleremos um pouco, que a gente possa pensar em outras coisas, que a gente possa conviver aí com os nossos familiares, porque também é um momento que nós precisamos. Bom, pessoal, vamos dar início aí aos nossos trabalhos de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula no nosso Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sou professora, mestre em Direito Privado, sou juíza do trabalho perante o Tribunal Regional da 7ª Região. Hoje, tive o prazer de fazer igualmente, o prazer é sempre o mesmo, mas hoje as audiências foram presenciais, então mudou um pouco aqui a minha rotina de trabalho, mas eu não podia deixar de reservar esse tempinho aí para vocês, para a gente poder estar conversando um pouco, sempre sobre o direito processual do trabalho, sobre o direito material do trabalho. E a temática, pessoal, que eu escolhi para que a gente possa estar conversando hoje, para que a gente possa estar aprendendo, é a questão de procedimentos e audiência trabalhista. Rito processuais e audiência trabalhista. Se você tem algum amigo que acha que esse conteúdo possa ser interessante, que vai servir para esse amigo, saber diferenciar os ritos processuais no processo do trabalho, saber quais são as diferenças, o que pode e o que não pode nas audiências que vão tramitar ali pelo rito sumário, sumaríssimo ordinário, clica nesse aviãozinho aí, compartilha a nossa live com outras pessoas que possam ter interesse sobre esse conhecimento específico, e que vai ajudar aí outras pessoas. Então, clica, compartilha a live, já estou vendo aqui a Terezinha está comentando, coisa boa, vou fazer todos os cursos possíveis nas férias, isso em razão do Covid-19, estamos passando por um período conturbado aqui no Sul. O negócio é estudar em casa sem sair muito. Terezinha, você fala de que estado, Terezinha? Eu acho que essa questão da Covid-19 não é só no Sul. Eu acho que a gente está enfrentando realmente algumas restrições em todos os
estados brasileiros, em todas as regiões brasileiras. Eu falo aqui do Nordeste, aqui no Nordeste nós também estamos enfrentando essa problemática e a expectativa realmente para o fim do ano é, né, ficar em casa, evitar aglomeração, continuar com os mesmos cuidados que nós estamos tendo aí durante todo esse período para evitar o que alguns chamam, né, de segunda onda, mas a expectativa não é só aí no sul, né? A Mônica está dizendo que em Brasília também está terrível, então a gente já tem aqui Brasília, já tem Ceará, já tem o Rio Grande do Sul, né? Ou seja, estados tanto, né, das extremidades do país como central. Realmente eu acho que essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar aí nesses próximos meses. Essas coisas estão meio indefinidas, não sabemos se vamos voltar para essas audiências presenciais ou telepresenciais. Estou vendo aqui o Basílio está entrando também, está sempre com a gente. Então, pessoal, enquanto nós não temos, né, uma definição, enquanto nós não temos uma volta para as nossas rotinas, a gente vai se adaptando como pode e vai também aprendendo, né, vai aproveitando o tempo para se qualificar. É tudo incerto aí, definido. Hoje estou de óculos, né? O Basílio reparou. Hoje estou de óculos porque esqueci as minhas lentes em casa. Então, desde manhã que eu estou aqui com os óculos de grau, com um look diferente, né? É bom que vocês, né, mudam aí, olham aí um rostinho diferente. Bom, pessoal, gostaria sempre de lembrar para quem está chegando agora, né, hoje a gente vai estar tratando de questão procedimentais, dos procedimentos, dos ritos e a audiência trabalhista, quais são as diferenças, o que muda, o que não muda. Lembrando que o material referente aí a essa nossa aula de hoje, né, vai ficar disponível, como sempre, por meio do canal do Telegram. Então, lá no Telegram, após a nossa aula, após a nossa live, eu sempre estou disponibilizando material e esse material aí, ele tem a jurisprudência, tem a legislação necessária e abordada no conteúdo das nossas aulas. Pois bem, pessoal, eu começo a nossa aula de hoje para a gente discutir rito ou procedimento. A gente fala muito em rito sumaríssimo, rito ordinário. O processo do trabalho, ele possui 2 ritos. Lá no civil também a gente fala em rito sumário, rito ordinário. E o que seria esse rito, né? A palavra, pessoal, mais apropriada para a gente definir a sequência dos atos processuais não seria nem rito processual. Na verdade, nós estamos tratando aí de procedimento. E o que é, pessoal, o procedimento? O procedimento é justamente o modo e a forma como se movem os atos processuais dentro ali, né, de uma determinada demanda. A melhor terminologia a ser utilizada seria procedimento. E por que não rito? Porque procedimento, ele implica, né, numa sequência aí de atos processuais que devam ser seguidos. Indicando o quê? Indicando a forma desses atos processuais e o modo desses atos processuais. Então, quando a gente fala, especialmente no processo trabalhista, né, em rito sumaríssimo, em rito ordinário, a gente está se referindo a essa parte procedimental e a melhor terminologia, do meu ponto de vista, seria o procedimento sumaríssimo, o procedimento ordinário, porque o procedimento define essa sequência de atos processuais, define o passo a passo aí, como deve seguir o processo, como deve tramitar o processo, segundo, né, especificado em lei. E no processo do trabalho, pessoal, quantos tipos de procedimentos nós temos? Quantos, né, utilizando uma linguagem mais popular, ritos nós temos? Quem se lembra aí? Quais são os ritos, quais são os procedimentos, quais são as formas e os modos, os atos processuais que podem, né, seguir aí determinado processo trabalhista? Quero ver se alguém ainda lembra. Nós temos 3 procedimentos específicos. 3 procedimentos, professores? 3 procedimentos específicos, muito embora um deles não seja tão usual.
muito embora um deles não seja tão corriqueiro. A gente trata no processo de trabalho com o procedimento sumário, com o procedimento sumaríssimo e com o procedimento ordinário. Para cada tipo de procedimento desse, a gente vai ter uma sequência de atos processuais determinadas, sequência de atos processuais previamente determinada por lei, e há uma diferença nessa sequência, no modo e na forma como os atos processuais eles devem ser realizados quando a gente trata aí dessa temática da audiência trabalhista. E o que é que define, pessoal, o procedimento? Como é que eu sei, no caso do processo do trabalho, se o fluxo do processo ele vai seguir pelo procedimento sumário, pelo sumaríssimo ou pelo ordinário? O que define é o valor da causa. É o valor da causa que vai determinar qual será o modo e a forma dos atos processuais, a sequência desses atos processuais. E como é que eu vou fixar esse valor da causa? Como é que eu vou saber esse valor da causa? Em que momento há a definição desse rito processual, desse procedimento a ser seguido? Ora, pessoal, é no momento do ajuizamento da demanda. É por meio da atribuição do valor da causa que há essa definição da sequência, da forma, do modo, dos atos processuais aí, né, que vão a serem seguidos. Quando a gente fala em procedimento sumário, esse procedimento ele está regulamentado na Lei 5.584 de 70, uma lei bem antiga. E é o procedimento, digamos assim, mais simplista em matéria processual. Ele é o procedimento previsto para causas menos complexas, ele é um procedimento onde tudo é realizado praticamente em ato único, ele é um procedimento onde não cabe, né, os recursos que cabem no sumaríssimo e no ordinário, e o que define a tramitação do processo por esse rito sumário são aquelas demandas, são aquelas causas cujo valor não vai exceder a 2 salários mínimos. Não vai exceder a 2 salários mínimos em que momento, em que oportunidade? No ato da propositura da ação. Então, você vai considerar, para fins de fixação do valor da causa e, consequentemente, definição do procedimento, o valor do salário mínimo vigente na época do ajuizamento da demanda. É por isso, pessoal, que o valor da causa é de suma importância para o processo do trabalho. É por isso que com a reforma trabalhista veio essa obrigatoriedade de se liquidar os pedidos nas petições iniciais, nas reclamações trabalhistas. Por quê? Porque por meio dessa liquidação de pedidos, por meio desse somatório de pedidos, eu vou chegar a esse valor da causa que vai definir o procedimento. Até 2 salários mínimos, nós estamos tratando aí do rito sumário. Até 40, acima de 2 salários mínimos, o que exceder 2 salários mínimos até 40 salários mínimos, nós estamos tratando aí do rito sumaríssimo, que é um rito também previsto para causas menos complexas. Tanto é que há uma diferenciação substancial entre o rito sumaríssimo e o rito ordinário nessa questão aí da produção da prova. Então, demandas cujo valor da causa após a liquidação do pedido estejam ali entre acima de 2 salários mínimos e abaixo até 40 salários mínimos, esse processo aí vai tramitar sobre o rito sumaríssimo. Atualmente, o valor do salário mínimo ele está em R$ 1.045. Então, para as causas que podem tramitar
Sob o rito sumaríssimo, a gente vai estar lidando com aquelas causas de menor complexidade, pelo menos em tese, cujo valor da causa atribuído após a liquidação dos pedidos seja no valor de R$ 41.800. Procedimento sumário para quem está chegando agora. Procedimento é uma sequência de atos, de atos processuais que devem ser praticados. Procedimento é a forma e o modo de como esses atos processuais serão praticados. Para as causas de até 2 salários mínimos, eu tenho aí o procedimento sumário. Previsão legal, Lei 5.584 de 70. Para as causas, né, que exceder aos 2 salários mínimos e chegar até os 40 salários mínimos, eu tenho aí o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, ele tem previsão seletista. A previsão a gente encontra no corpo, no âmbito da própria consolidação das leis do trabalho. Uma alteração legal trazida nos anos de 2000, que, no caso, introduziu os artigos 852-A e seguintes lá na consolidação das leis do trabalho. E qual é o rito, digamos assim, clássico, ordinário para o processo do trabalho? São aquelas demandas cujo valor da causa vão exceder aos 40 salários mínimos, ou seja, são demandas cujo valor da causa é superior a, atualmente, R$ 41.800 após a liquidação dos respectivos pedidos. E aí, obviamente, essa previsão em relação ao rito ordinário também encontra previsão na consolidação das leis do trabalho. E aí, pessoal, eu trago já um pedido importante, uma questão importante que a gente tem que discutir. Demandas, né, cujo objeto, né, há pagamento, há pedido de dano moral. Eu pergunto para vocês, o valor atribuído, na opinião de vocês, ao pedido, aquela condenação a título de dano moral, ele é um pedido que vai limitar a decisão do juiz? Será que o juiz ele pode verificar que aquele valor pedido a título de reparação não foi suficiente e condenar, configurar o ilícito, provando-se o ilícito, condenar aí o reclamado ao pagamento de um valor superior àquele valor atribuído a título de dano moral? Por que que eu digo, pessoal? Por que que eu digo a questão do dano moral? Porque o dano moral, ele comumente é pedido por arbitramento. E a parte reclamante, a parte autora, geralmente atribui um valor a título de dano moral para, que a gente chama, vocês já devem ter ouvido essa expressão, para fins fiscais. E isso, obviamente, vai impactar no valor da causa. Vocês acham, pessoal, na opinião de vocês, que esse valor atribuído na petição inicial a título de dano moral é uma mera expectativa, podendo o juiz, verificando as circunstâncias do caso concreto, majorar o valor dessa condenação, diminuir, né? A gente nem discute, porque aí eu não teria nenhum tipo de julgamento fora do pedido. O juiz poderia equalizar isso aí. Mas poderia o juiz condenar num valor maior do que aquela pretensão colocada aí na petição inicial, tratando-se especificamente de danos morais, porque quando eu trato de hora extra eu consigo liquidar, quando eu trato de aviso prévio eu consigo liquidar, mas quando eu falo do dano, muitas vezes no momento do ajuizamento da ação, eu não consigo ainda sequer mensurar as consequências, né, maléficas desse dano. Então, pessoal, nesse quesito, em relação ao dano moral,
a jurisprudência ela é vacilante. Parte da jurisprudência entende que o valor atribuído lá na petição inicial é o valor correspondente à pretensão do autor. Sendo o valor correspondente à pretensão do autor, é como se o autor já tivesse colocado ali a sua pretensão máxima e se desse por satisfeito com o valor daquela, né, a título de condenação, aquele valor numérico atribuído à petição inicial. Outra parte da jurisprudência entende que o valor atribuído ao dano moral, ele serve de mera expectativa. E a mensuração desse dano, a mensuração da reparação, especialmente se depender, né, de sequelas que só podem ser apuradas posteriormente ou no tramitar do processo, aquele valor atribuído a título de dano moral vai servir como uma mera expectativa para o autor, para o reclamante, podendo, inclusive, o juiz, no caso, condenar a um valor superior ao que foi efetivamente pedido. Me parece, pessoal, que com a reforma trabalhista, quando há essa determinação de se liquidar os pedidos, há indiretamente, né, uma finalidade de que também, ainda que a matéria seja discutida a título de dano moral, uma indicação precisa do valor em relação àquela pretensão que é posta em juízo. Antes, quando não havia essa necessidade de liquidação, não precisava nem o autor, ou muitas vezes o autor da reclamação trabalhista, nem mensurava o valor aí da sua expectativa a título de reparação, pedindo pura e simplesmente que o juiz arbitrasse o valor que ele entendesse como reparável para aquela conduta ilícita. Mas com a reforma trabalhista, com essa exigência precisa de liquidação dos pedidos, o pedido de dano moral entra nessa liquidação. Tem que apresentar aí, no caso, o reclamante, um valor numérico para esse pedido de dano moral. E aí, obviamente, se esse pedido, se esse valor atribuído for um valor objetivo, se for um valor apurável de imediato, se for um valor palpável de imediato, obviamente que o juiz vai estar adstrito a esse pedido da inicial. Então, o juiz não poderia, né, julgar, né, ou condenar a um valor muito superior àquele que foi postulado na inicial. Mas, se na época da propositura da ação, o reclamante, o autor, deixa bem claro na sua petição inicial que não tem condições de avaliar todos os danos decorrentes do ilícito, que está atribuindo aquele valor, né, para fins de disposto no cumprimento do artigo 841 da CLT, no que tange o pedido de dano moral, que naquele momento, no momento do ajuizamento da ação, os danos apurados até então, né, correspondem àquele valor, mas ainda há danos passíveis de ser apurados. Se isso ficar bem claro na pretensão do autor, acredito eu, entendo eu, que o juiz, se apurar um valor maior a título de dano em razão dessa conduta ilícita, poderá sim, a título de condenação, condenar aí num valor maior. Mas existe, pessoal, essa diferença de entendimento jurisprudencial e isso vai impactar, obviamente, na tramitação processual, né? Especialmente se vai levar o processo para um rito sumaríssimo ou se vai levar para um rito ordinário. Então, o que fica aqui a título de aprendizado? Como você tem que liquidar os pedidos na reclamação trabalhista, como é o valor da causa que vai definir o procedimento, né, a ser seguido naquele processo, se no momento
do ajuizamento da reclamação trabalhista, você já tem todas as condições, você já reúne todas as condições para mensurar o valor do dano que você pretende, a respectiva indenização, você já coloca o valor real da sua pretensão como sendo aquele valor máximo. Agora, se no momento da reclamação trabalhista você não reúne todos os requisitos necessários para poder mensurar qual o valor dos danos decorrentes aí, tem que deixar isso bem claro na sua petição inicial, e vai ter que informar que o valor a título de dano é o valor que só conseguiu se apurar até aquele momento, sendo que as demais consequências danosas serão apuradas no curso do processo e, se comprovado, deverá o juiz, no caso, condenar a um valor maior do que aquele valor postulado aí na inicial. Então, existe essa diferenciação. Você agindo dessa forma, você cumpre com o requisito da liquidação dos pedidos e não ingessa, digamos assim, uma sentença quanto ao valor postulado a título de dano moral, ok? Bom, pessoal, para causas de até 2 salários mínimos, a gente tem aí o procedimento sumário. Esse procedimento sumário é o procedimento mais simples, né, no que tange a processo, quando a gente fala de processo trabalhista. E aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, ainda tem algum processo que tramite aí pelo rito sumário, né? Até 2 salários mínimos, a gente está falando aí em valores de causa de até R$ 2.090. Pessoal, a gente tem aquelas clássicas ações de retificação dos registros lá no Cadastro Geral de Trabalhadores Ativos e Desempregados pelo empregador, que a obrigação unicamente é uma obrigação de fazer e que se justifica aí no caso, é uma causa de menor complexidade, se justifica no caso a tramitação por esse rito sumário, né, até 2 salários mínimos. A gente sabe que o empregador, tanto no ato da admissão como no ato da rescisão contratual, ele tem que informar esses dados contratuais no Cadastro Geral dos Trabalhadores Ativos, né, e Desempregados para fins de registro junto à Previdência Social. O que acontece? Muitas vezes no ato, que é mais corriqueiro, da rescisão contratual, o empregador não dá baixa nesse contrato no sistema, que no caso é conectado com essas informações previdenciárias. O que acontece? O reclamante, por exemplo, não consegue se habilitar num seguro-desemprego, porque ainda consta o contrato dele ali como ativo. Muitas vezes ele precisa de uma demanda judicial para pedir única e simplesmente a exclusão ou a retificação dos dados contratuais nesse cadastro respectivo. Esse seria um exemplo cuja obrigação, né, da sentença seria só uma obrigação de fazer e cujo valor da causa atribuído, já que eu não tenho pretensão pecuniária, corresponderia aí até 2 salários mínimos. Nesse rito sumário, pessoal, como ele é um rito extremamente simples, ele não vai admitir nenhuma peça recursal. Quando eu falo de rito sumário, não cabe no caso aí recurso, salvo matéria constitucional, e aí a gente tem que enfrentar toda aquela questão ali do pré-questionamento. Na regulamentação do rito sumário, não há definição do número de testemunhas, número mínimo. Então, por uma interpretação, no caso mais benéfica da lei processual, a possibilidade de produção da prova oral nesse rito sumário é quase remota, mas se for possível, a gente vai seguir o rito ordinário comum da CLT, admitindo-se aí até no máximo 3 testemunhas para cada parte. E, pessoal, veja o que é mais interessante em relação a esse rito sumário, é o registro da ata de audiência. Quando o processo ele tramita pelo rito sumário,
só vai constar na ata de audiência o que a conclusão do julgamento e de forma ali bem resumida. Eu não preciso constar na ata de audiência do procedimento sumário todos os depoimentos, se houver, todas as manifestações, se houver. Por ser um procedimento menos complexo, a lei admite de que seja feita uma conclusão do que ocorreu ali durante a audiência e se extraia a respectiva certidão de julgamento. Porque sim, existe aí a obrigação legal, no sentido de que, a previsão legal pelo menos, no sentido de que o processo seja julgado ali em audiência. Então, em relação ao rito sumário, né, algumas considerações. Primeiro, não vai caber os recursos, né, nessas instâncias ordinárias, vai caber aí recurso somente quando deva ser apreciado matéria constitucional, devidamente pré-questionada. A ata de audiência, ela vai corresponder a uma mera conclusão, ao mero resumo do que aconteceu na audiência, não exigindo-se a transcrição literal dos respectivos depoimentos. É possível a produção de prova oral, não é obstada a produção de prova oral. E, pessoal, no rito sumário não cabe a impugnação ao valor da causa. No rito sumário eu tenho a previsão de um pedido de revisão do valor da causa que não vai suspender o processo e será analisado aí, né, se for o caso, pela instância superior ou como matéria de sentença, preliminar de sentença, porque o pedido de revisão ele pode ser aduzido em razões finais. É algo muito peculiar nesse procedimento sumário. Não tem uma impugnação ao valor da causa, essa previsão, eu tenho um pedido de revisão desse valor da causa em audiência via oral ali por meio de razões finais. Como eu disse, é um procedimento que hoje em dia praticamente a gente não utiliza mais, a gente não tem mais demanda, né, com esse valor da causa de até 2 salários mínimos, é muito difícil, mas a legislação continua em vigor e para esses casos expostos de obrigação de fazer, ainda, né, a gente ainda vê processo tramitando sobre o rito sumário. Já em relação, pessoal, ao rito sumaríssimo, que talvez seja o rito mais usual, seja o rito mais corriqueiro que nós estamos acostumados a lidar aqui no processo do trabalho, o valor da causa, né, será aquele não excedente a 40 salários mínimos, correspondendo atualmente a um valor da causa de R$ 41.800. Em relação ao rito sumaríssimo, nós temos algumas peculiaridades em audiência. Especialmente o que, pessoal? Especialmente no que tange à produção da prova oral. Pelo rito sumaríssimo, nós temos uma limitação em relação ao número de testemunhas. Cada parte só pode, no caso, produzir, né, até no máximo, só pode conduzir até no máximo 2 testemunhas para provar as suas alegações. O rito sumaríssimo, ele foi, no caso, pensado para dar ainda mais celeridade ao processo do trabalho e instituído no ano de 2000. Então, diminuiu-se aí o número de testemunhas, 2 para cada parte, e em relação à necessidade e à produção da prova pericial, a lei estabelece que o juiz, nos processos que tramitam sobre o rito sumaríssimo, já devam fixar o prazo para a entrega do laudo em audiência, quando há a necessidade da realização dessa prova aí pericial. Em relação também às testemunhas, como as testemunhas elas são trazidas em audiência pelas partes, em relação ao rito sumaríssimo, caso a testemunha não compareça, eu preciso necessariamente do que, pessoal? Eu preciso necessariamente
da comprovação do convite destinado a essa testemunha. Testemunha não veio, só se justifica o adiamento da sessão, o adiamento da audiência de instrução, quando a parte comprova que realmente, de fato, realizou esse convite e a testemunha não compareceu na sessão. Professor, como é que eu posso comprovar este convite dirigido aí à testemunha? Pessoal, vocês podem, no caso, comprovar esse convite por qualquer meio de prova admissível aí em direito. A gente sabe que na prática, e a gente vê na prática, é feito o que é chamado a carta convite. Nessa carta convite eu tenho uma qualificação da testemunha e eu tenho a informação do dia e da hora de realização da audiência com a assinatura da respectiva testemunha. Ocorre que hoje em dia, pessoal, a gente já pode admitir, por exemplo, um convite à testemunha por meio de e-mail, passado o e-mail, a gente pode admitir o convite formalizado à testemunha por meio de uma mensagem em WhatsApp, por meio de um áudio. O que precisa ser comprovado durante a audiência é que a parte fez esse convite, que a testemunha teve ciência do dia e da hora da realização da audiência e simplesmente não compareceu. Uma vez comprovado esse convite, pessoal, qual é a consequência jurídica? Aí eu vou poder, diante dessa testemunha faltosa, requerer a notificação judicial da testemunha para comparecimento da sessão em prosseguimento. Então, rito sumaríssimo, eu só posso adiar a instrução se for comprovado o convite formalizado à testemunha e a testemunha não ter comparecido. Ah, professora, e se chegar lá, na hora da audiência, eu não tiver esse convite? Você vai ter a sua prova encerrada. Esse é um cuidado que você deve ter. Se o processo ele está tramitando sob o rito sumaríssimo, a comprovação do convite à testemunha ela ocorre em audiência. Tem que ser exibido lá em audiência. Se você não consegue comprovar esse convite, o processo necessariamente vai continuar e você vai ter aí a sua prova oral encerrada por ausência de comprovação desse convite. No rito sumaríssimo, pessoal, nós também temos uma peculiaridade no que tange aos registros em ata de audiência. As atas de audiências, no caso, elas vão tratar resumidamente dos atos essenciais praticados, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis ao processo para que seja possível aí o julgamento do mérito e para que seja aí, dada uma solução jurídica àquele litígio. O legislador, pessoal, em relação ao rito sumaríssimo, por conta dessa celeridade, abre de fato um espaço para que não seja transcrito os depoimentos na sua integralidade. O legislador afirma que no rito sumaríssimo só serão registrados os atos essenciais e as afirmações que possam influenciar no julgamento da causa. Então, pessoal, a gente não vai ter nulidade numa ata de audiência de um processo que tramita sob um rito sumaríssimo, caso não haja a transcrição completa ipsilitris dos depoimentos, caso haja o registro dos atos praticados, das afirmações feitas fundamentais para a solução do litígio. E isso faz com que, de fato, durante o tramitar da audiência, seja economizado aí bastante tempo, ok? Eu sei que isso não é comum, né, pessoal?
nós estamos habituados, ainda que o rito, o procedimento seja o sumaríssimo, nós estamos habituados a que haja de fato as transcrições de todos os depoimentos em ata, hoje já evoluindo aí para a questão dos depoimentos gravados, ficando disponibilizada imagem e som aí por meio do PJE Mídias. Então, hoje, por exemplo, quando eu já instruo um processo, a gente já acosta na ata de audiência o link de acesso a essa gravação. E aí, por meio da tecnologia, a gente até já superou essa questão aí da transcrição de depoimentos em ata de audiência. Bom, a Wilma está perguntando aqui, a prova de áudio no WhatsApp não é mais complicado? É mais complicado, Wilma, porque vai ensejar ali uma degravação, a não ser que, como já aconteceu em uma audiência comigo, no procedimento sumaríssimo, que é um procedimento aí mais célere, mais informal, né, da parte, dizer, olha doutor, eu convidei a testemunha, tá aqui o áudio no WhatsApp, tanto do convite como da resposta, e aí a parte expor esse áudio, né, por não ter nada privado, seu WhatsApp dela, expor lá esse áudio na hora da audiência, onde o magistrado pudesse verificar a veracidade da informação e onde a outra parte também pudesse verificar a veracidade da informação. Então, diante da escuta do áudio, e como não houve impugnação da parte contrária, eu entendi ali que de fato estava comprovado o convite e a audiência foi redesignada. Mas aí a gente efetivou, né, o contraditório. A parte mostrou o áudio em audiência, aí eu não ia mandar degravar para juntar na ata, eu simplesmente fiz o registro na ata da exposição do áudio e na compreensão do áudio pela parte contrária e registrei na ata a ausência de qualquer oposição da parte contrária quanto ao adiamento da sessão em função desse áudio. E aí resolvemos o problema e a audiência ela foi adiada e o convite foi ali comprovado. Então, o problema que nós temos nessas confirmações ou nessa prova do convite realizada à testemunha por meio de WhatsApp é a parte contrária impugnar o conteúdo da mensagem. Aí se a parte impugnar o conteúdo da mensagem, como por exemplo dizer que não era a pessoa quem respondeu, que a voz da pessoa não era, que era outra pessoa, aí a gente tem um problema a se resolver ali durante a audiência, né? Para verificar a veracidade ou não do conteúdo dessas informações por WhatsApp. Mas cartas registradas, telegramas, aviso de recebimento, tudo isso aí, né, você provando que a testemunha teve ciência da data e da hora da audiência, vai servir como convite. No rito ordinário, pessoal, como é que funciona no rito ordinário? No rito ordinário, nós sabemos, no caso, o aumento das testemunhas. As testemunhas, né, a serem produzidas por cada parte são no máximo de 3 testemunhas. Se no sumaríssimo são 2 testemunhas para cada parte, no rito ordinário são 3 testemunhas para cada parte. E essas testemunhas também têm que ser levadas em audiência pela parte, independentemente de intimação. Então, a Leila está perguntando quanto tempo antes da data da audiência deve ser expedida a carta convite. Leila, a CLT não regulamenta a antecedência que deve ser expedida essa carta convite, mas por razões óbvias e conforme o bom senso, a testemunha tem que ter ciência, no caso da audiência, dentro de um prazo razoável para que ela possa se organizar para comparecer na audiência. Por quê? Porque a testemunha, se trabalhar, precisa, no caso, se afastar do posto de trabalho durante a audiência, não podendo o empregador da testemunha, por exemplo, obstar que ela seja testemunha, que ela compareça no processo judicial. Ela tem direito a esse afastamento durante aí
a realização da audiência. Muito embora a lei não regulamente a antecedência que deva ser expedida a carta convite, deve ser expedida com um tempo de antecedência razoável para que a testemunha possa se organizar e comparecer na audiência. Aí você tem que considerar a questão do deslocamento, a questão da forma da audiência, se a audiência vai ser por meio de videoconferência, se a audiência vai ser de forma presencial. E aí a gente pode, no caso, se utilizar, né, fazendo aí uma analogia do prazo comum no processo, que é o prazo de 5 dias, que é o quinquídio legal que o reclamado tem para se defender. Então, entende-se como razoável que essa carta convite seja expedida, que a testemunha seja informada com pelo menos 5 dias de antecedência antes da audiência. Bom, e aí a Maju está trazendo algumas questões aqui interessantes, né? Rito ordinário. No rito ordinário as coisas são um pouco diferentes. Já comecei a falar que o número de testemunhas, ele sobe de 2 para 3. Agora, no rito ordinário, pessoal, as audiências, elas são necessariamente fracionadas? Isso é uma pergunta que a Maju está fazendo muito pertinente. Por quê? Porque nós estamos acostumados, de fato, algumas varas adotam esse procedimento de fracionar as audiências, os processos, as audiências dos processos que tramitam sob o rito ordinário. Pessoal, não existe essa previsão legal. Pelo contrário, ainda que os autos tramitem sob o rito ordinário, a previsão é da audiência una, somente admitindo-se o fracionamento em casos de força maior. E isso aí, nós temos essa previsão expressa na consolidação das leis do trabalho. E veja que interessante, para o rito ordinário, eu tenho essa previsão de que as audiências elas podem ser adiadas por força maior. Já para o sumaríssimo, eu já nem tenho essa previsão aí de adiamento por força maior, mas a conclusão que a gente tira, obviamente, quando não der para encerrar o processo ali no mesmo ato, aí a gente vai ter que redesignar, como no caso da ausência da testemunha, como no caso da necessidade de realização de uma prova pericial. Mas a regra geral é rito sumaríssimo ou rito ordinário, conforme previsto na CLT, as audiências unas. E por que então se adota o fracionamento para as audiências, para os processos, as audiências que referente aos processos que tramitam sob o rito ordinário? O que é esse fracionamento da audiência? Primeiro de tudo, que a gente está acostumado, é o reclamado, ele ser intimado primeiro para uma audiência só de conciliação e recebimento de defesa e posteriormente ser designada aí a instrução processual. Nós estamos habituados a esse fracionamento porque o rito ordinário, via de regra, ele é um rito que trata de causas mais complexas do que o rito sumaríssimo. Então, no rito ordinário, por exemplo, como a defesa é recebida em audiência, às vezes o reclamado junta 500 documentos. Às vezes o reclamado junta um montante de documentos que a parte reclamante não tem condição de se manifestar ali em audiência. Caso contrário, a parte reclamante teria que passar ali, né, o dia todinho visualizando esses documentos para ter condição de se manifestar, para ter condição de impugnar. E, obviamente, a gente sabe que a gestão da pauta de audiências do dia não comporta aí, no caso, essa espera. Então, essa opção de fracionamento, ela é uma opção por gestão de pauta do magistrado. E tem magistrados, diante da complexidade de determinadas matérias, que eles preferem, no caso, fracionar essas audiências do rito ordinário, fazendo aí primeiro as conciliações e depois aí as respectivas instruções. Qual o cuidado que aí
vocês devem ter. E esse cuidado aí, ele é fundamental, pessoal. Cuidado a ter é ler as notificações. Por quê? Tem vários no regional que fracionam o rito ordinário. Tem vários no regional que não fracionam o rito ordinário. Aí como é que eu vou saber se a vara fraciona ou não o rito ordinário, as audiências? Você vai ter que ler as notificações iniciais. E lá nas notificações iniciais, o conteúdo deve ficar muito claro no sentido de que aquela audiência é somente para fins de conciliação ou se é para fins de conciliação e instrução do feito. Professores, se na notificação não disser nada, não disser nem que é uma audiência de conciliação e nem que é uma audiência una, você vai para a regra geral. Qual é a regra geral? É o que está previsto na CLT. A CLT é muito clara em dispor que a audiência é una. Então, você não pode, no caso, arriscar pela exceção. Você deve arriscar pela regra e comparecer na audiência com as testemunhas. Porque caso o juiz resolva instruir logo, já está todo mundo presente ali e não há nenhum prejuízo para a parte respectiva. Agora, se o juiz tivesse entendimento, no sentido de que vai somente receber a defesa, tentar a conciliação e receber a defesa, você não terá prejuízo nessa redesignação da audiência. O ideal é que na notificação isso venha bem definido, qual é a audiência que vai ser realizada. Se não vier isso bem definido na notificação, você presume que a regra é geral, que a audiência é una e você vai para a audiência com suas testemunhas para você não correr o risco aí de ter a sua prova encerrada. Agora, pessoal, o que no meu entender, eu acho que não é possível, é esse fracionamento em relação às ações que tramitam sobre o rito sumaríssimo. Em relação às demandas que tramitam sobre o rito sumaríssimo, cujo fundamento do procedimento é uma maior celeridade, uma alteração legislativa trazida no âmbito da CLT, nos anos de 2000, para imprimir uma maior eficiência, um rito menos complexo, que só são 2 testemunhas, a perícia só realmente nos casos necessários, o juiz ainda tem que fixar o prazo para a entrega do laudo. Aí, fracionar por gestão de pauta audiências do rito sumaríssimo como regra geral, ou seja, marcar a audiência inicial só para conciliação e depois designar a instrução, aí eu acho que vai ferir, no caso, aos ditames da consolidação das leis do trabalho. Se, por um lado, a complexidade da causa justifica o fracionamento no rito ordinário, por outro lado, as causas menos complexas não vão justificar esse fracionamento de audiência em relação aos processos que tramitam aí pelo rito sumaríssimo. Bom, a Jucimara está perguntando, professora, mas deve ser fracionamento da instrução, não pode ser durante a oitiva das testemunhas? Pessoal, o ato instrutório, ele deve ser realizado no que tange a colheita dessa prova oral, deve ser realizado de uma vez só. A legislação é clara, diz que vai começar com os depoimentos das partes e depois segue-se os depoimentos das testemunhas. Então, tem que, primeiro, colher os depoimentos pessoais, depois colher aí a prova testemunhal. A lei não admite o fracionamento da prova oral. A prova oral vocês têm que enxergar como um bloco, como um todo. É claro que em casos excepcionais, em situações raríssimas, e em situações, por meio de negociação processual, a gente, no caso, pode fracionar a audiência para a oitiva dessas testemunhas. Como, por exemplo, ouvir primeiro as testemunhas do autor
e depois as testemunhas do réu, mas não é o procedimento legal. Por isso que só acontece em raríssimas situações. E qual é o prejuízo? Ora, pessoal, se durante uma instrução são colhidos depoimentos pessoais, é colhida a prova oral do reclamante e eu redesigno para que seja colhida a prova oral do reclamado, como o processo é público, é claro que essas testemunhas do reclamado vão ter acesso aos depoimentos das testemunhas do reclamante. E isso pode fazer com que, obviamente, o depoimento das testemunhas do reclamado, né, sejam aí, no caso, viciados. Por quê? Porque vão ter pleno conhecimento dos depoimentos das testemunhas aí do reclamante. O que pode acontecer algumas vezes? A Jucemara está dizendo que isso acontece demais com ela. O que pode acontecer algumas vezes, né, é colher o depoimento das testemunhas do reclamante e a ata permanecer em sigilo. Por quê? Por meio do sigilo atribuído, as testemunhas que ainda serão ouvidas no processo não vão ter aí, no caso, acesso aos depoimentos daquelas testemunhas que já foram colhidas. Então, é possível de forma excepcional aí, Jucemara, isso acontecer, mas ser atribuído aí o sigilo às atas de audiência onde esses depoimentos foram transcritos. É a melhor técnica processual? Não. A melhor técnica processual e conforme, né, determina a CLT é que a prova oral ela seja colhida em bloco, de uma vez só, depoimentos pessoais e aí a gente passa para a prova testemunhal. Fracionar a prova oral não é uma técnica processual, no caso aí efetiva, não é uma técnica processual prevista em lei. Vamos ver aqui alguns outros comentários, né? A Silvana está aqui comentando que aqui em Goiânia, as notificações atualmente, em função da pandemia, os juízes estão marcando audiências iniciais via telepresencial e dando um prazo de 15 dias após a audiência para, no caso, o Silvano, desculpe, para apresentar a defesa, penso eu, né, Silvano? Com a pandemia, pessoal, a gente sempre volta a esse questionamento. Houve aí uma bagunça em termos de procedimentos. Então, Silvano, esse procedimento aí que você está relatando, que o doutor está relatando, é um procedimento apoiado no Código de Processo Civil e não na CLT. No Código de Processo Civil é assim, primeiro é feita uma audiência de conciliação, se não se lograr essa conciliação, abre-se o prazo para contestação. Mas é o procedimento civilista, não é o procedimento seletista. E no caso, né, eu insisto nisso, né, e repito várias vezes, e assim entendo realmente, que nós temos um procedimento previsto na CLT. Esse procedimento tem que ser observado, não tem razão mais da gente estar se utilizando o CPC aí de forma subsidiária, até porque eu não tenho uma omissão aí na CLT. Ora, pessoal, de março para cá, nós já passamos aí essa didática de audiência por meio de videoconferência mais de 6 meses. Então, pessoal, não justifica mais adotar o CPC, a gente consegue, no caso, amoldar o procedimento seletista perfeitamente para essas audiências por meio de videoconferência. Hoje mesmo, a minha pauta é presencial, o doutor Bruno está até aqui, pode confirmar, e o doutor Bruno atua no município, né, diferente da sede da vara, tanto ele como a outra parte, onde foi requerido aí a audiência de forma híbrida, onde o juiz estava na vara, eu estava na vara e as partes, cada um no seu ambiente privado. Só quem estava na vara era eu, para evitar o quê? Para evitar o deslocamento dessas partes em relação aí, né, a esses municípios mais distantes. E foi colhida a prova oral, foi feito tudo normalmente, sem nenhuma alegação de nulidade. Então, as coisas já estão funcionando aí por meio de videoconferência.
A Maju está comentando aqui. Comigo aconteceu um fato que me tomou de surpresa. A audiência era una, conforme notificação. O juiz adota a audiência una, mas o reclamante não observou a notificação e não levou as testemunhas. E aí o juiz encerrou a prova oral dele, que era para ter encerrado, né, Maju? Ele solicitou o adiamento, protestou e não adiantou nada. Mas seu protesto ficou consignado em ata, Maju? Se o seu protesto ficou consignado em ata, aí você vai ter matéria recursal aí no caso, para poder rever essa questão no âmbito do tribunal, né, em sede de recurso ordinário, caso a sentença seja aí desfavorável. Se a audiência é una, se, no caso, ele não levou as testemunhas e não comprova esse convite, no caso do sumaríssimo, a prova é encerrada. Agora, no rito ordinário, a gente ia chegar lá, o que muda não é só o número de testemunhas, é que se a testemunha não for, a parte não tem que comprovar esse convite. A parte tem só que dizer que convidou a testemunha fulano de tal e ela não apareceu. Aí, nesse caso, é deferido o adiamento por conta do rito ordinário, do procedimento ordinário, que dispensa a comprovação do convite. Então, Maju, eu não sei se o seu caso foi um rito sumaríssimo ou se foi um rito ordinário. Se foi no rito sumaríssimo, entendo eu que a prova oral para ter sido encerrada. Se foi no ordinário, poderia ter sido adiada, porque não há necessidade de comprovação do convite, mas a parte teria a obrigação de dizer pelo menos o nome da testemunha que ela convidou. Ok, doutor, rito ordinário, eu não tenho que comprovar o convite. Beleza, mas me diga aí quem foi que você convidou? Ah, não sei. Não sei, então você não convidou. Você não convidou ninguém. Mesmo que o rito seja ordinário, pessoal, atenção. Você tem que ter a certeza de que a outra parte pelo menos convidou alguém. E qual é a maneira que você descobre isso? Perguntando o nome. Doutor, pergunte aí o nome da testemunha dele, que ele convidou. Muitas vezes, em muitas audiências, fica lá o patrono. Ah, quem você chamou? Aí a própria parte diz, não chamei ninguém não. Então, não é porque o rito é ordinário, que eu não preciso da comprovação do convite, que eu vou adiar a audiência. Nesse caso específico, ninguém foi convidado. Então, é possível o encerramento nessa circunstância da prova oral, ainda que pelo rito ordinário. Então, pergunte, rito ordinário, minha testemunha não veio, beleza, não precisa comprovar o convite, mas quem é a sua testemunha? E deixe isso lá consignado na ata de audiência, o nome dessa testemunha, ok? Jucemara está confirmando que tem muita gente, né, no caso, que está adotando esse rito do CPC, né? Aí o Rodrigo está comentando, não sei, não convidou ninguém. É exatamente, Rodrigo. E qual é o seu papel de advogado? Doutor, vou protestar pelo encerramento da prova oral dele. Ele não convidou ninguém. Se ele não convidou ninguém, então não tem nenhum nome para declinar, então ele não tem prova oral, ele não tem testemunha. Pelo menos um nome em relação à comprovação desse convite tem que ter. Tá bom, pessoal? Beleza? Então é isso aí, rito sumário, rito sumaríssimo, rito ordinário, tem implicação na prova oral, tem implicação na prova pericial e tem a implicação nos registros aí em ata de audiência, ok? Esse foi o nosso conteúdo, pessoal, para hoje. Lembrando que o material referente à aula vai estar disponível lá no canal do Telegram. Depois vocês deem uma olhadinha, lá eu coloquei as diferenças entre os ritos, coloquei a legislação, que aí vocês podem estar se socorrendo em caso aí de eventual processo trabalhista, tá bom? Deixo aqui o meu boa noite, deixo aqui o meu muito obrigado, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Desejo excelentes trabalhos de quinta e sexta-feira, últimos dias antes do recesso, né? Desejo também que essa moça que passou aqui na minha frente várias vezes não tenha atrapalhado aí o conhecimento e a captação do conhecimento por vocês, né? Porque realmente eu já estava nervosa aqui com ela. Mas, pessoal, esse é o conteúdo aí de hoje e a gente se encontra, tá, na semana que vem. Tchau, tchau.
Boa noite!